do Santos na última rodada. Acho que uma situação é você, de repente, não conseguir a classificação no Paulista devido à sequência de jogos. E no caso do Santos, do Palmeiras, São Paulo, enfim, existe porque o Santos jogou, assim como o Palmeiras, há 48 horas atrás, mas o Santos repetiu o time, o Palmeiras mudou quase que o time todo. Então se justifica um pouco o rendimento, o desgaste. Agora, uma coisa é você não conseguir classificar no Paulista, a outra é você correr o risco na última rodada de rebaixamento. Por isso esse meu destaque do Santos. Faz total sentido esse teu sim. destaque, né? Palmeiras venceu 3-2, mas o que está realmente chamando a atenção é a situação do Peixe. E que hoje fez um jogo com um volume maior do que o do Palmeiras, né? O número de finalizações, primeiro e segundo tempo. Dominou muito. Sim. Só que é um momento instável, né? De troca no comando, anúncio de novo treinador, os problemas do clube que a gente sabe que se acumulam. Muita carga, muita bagagem, um peso grande depositado em jogadores que ainda precisam fazer essa transição, se afirmarem como profissionais. É um momento bem delicado. Vamos colocar também aqui o Everaldo Marques, Caio Ribeiro nessa conversa. Everaldo Marques, que também me emocionou quando chamou a propaganda que fizeram do Dia das Mães com as nossas colegas. Disse, pô, o Caio Ribeiro me chama de bananão porque eu choro por qualquer coisa. Então eu sou bananona também. Boa noite. Boa noite. O xingamento mais pesado que o Caio Ribeiro pode fazer para alguém é chamar a pessoa de bananão. Boa noite, Karine, Rafa, Ricardinho, todo mundo que está acompanhando o Troca. O juiz é um bananão, foi essa frase que foi eternizada, né, Caio? O juiz mas você, por se emocionar com uma homenagem linda que o Sport TV fez no Dia das Mães, é mais do que justificado. Estamos todos emocionados com aquela peça. Homenagem para Fabi, para Débora Gares, para Renata Silveira, mas na pele delas, homenageando todas as mães do Brasil, é uma das datas mais legais do ano, então um beijo para todas as mães do Brasil. Linda homenagem. Agora, o Dia das Mães pode ser complicado para o pessoal do Santos, hein, Caio? Porque a gente nunca viu o Santos ser rebaixado. O Santos é um time que nunca foi rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais difícil, então o mérito é muito... Agora, imagina então no Campeonato Paulista, em que teoricamente a relação de forças é diferente. Claro, tem que dar todos os descontos de tudo isso pelo que o Santos está passando, e o Rafa já destacou, mas mesmo assim é o tipo de resultado, é o tipo de situação que a gente não espera para um clube como o Santos. Porque a maratona de jogos, né, Evê, todos os grandes estão passando por isso e estão carregando a questão da pandemia, do coronavírus. Então, a maneira que se encontrou de terminarem as competições, seja ela campeonatos regionais ou os campeonatos internacionais, era jogando a praticamente cada 48 horas. Você perde rendimento, você aumenta o número de jogadores lesionados, você tem um espetáculo um pouquinho mais pobre na questão técnica. Por quê? Porque o jogador não é uma máquina. Ele sente, você precisa do teu físico para trabalhar e render em alta intensidade. Isso é uma coisa. Na hora que você perde uma chance de classificação, esse contexto é absolutamente justificável. Outra é um time do tamanho do Santos, com a grandeza do Santos e com o elenco que tem, entrar na última rodada com risco de rebaixamento. Aí é inaceitável. Agora, só fazendo um resumão de tudo isso que a gente falou e pegando uma carona no que a gente falou na transmissão, do que o Ricardinho trouxe como destaque e que o Rafa colocou, o Santos, dentre esses grandes que a gente vem falando, vive uma bagunça administrativa que acaba cobrando um resultado dentro de campo. Quando você tem a trava na FIFA não podendo contratar, quando você tem crise financeira e tendo que se livrar dos melhores jogadores para tentar arrumar a casa, a atual gestão está herdando problemas da última presidência. E claro que, assim, existem os resultados e existe a performance. Hoje, em determinados momentos, até do segundo tempo, quando o jogo estava 2-2, o Santos dava a impressão de que ele ia passar à frente do placar e não o Palmeiras, mas no final das contas, o Palmeiras acabou encontrando o seu terceiro gol e o Santos não aproveitou as oportunidades. Em termos de volume de jogo, o Santos foi até mais perigoso do que o Palmeiras em muitos momentos, né? O jogo foi muito bom, né? É legal a gente ver um clássico. Normalmente, clássicos são jogos mais tensos, mais truncados, né? Mais pegados, sem muita chance de gol. Quando a gente tem um 3-2 e com as duas equipes criando tanto, né? Se preocupando só em jogar bola, é muito gostoso de assistir. O Santos teve volume. O Santos, no segundo tempo, na hora que abriu mão de um meio-campista e colocou um quarto atacante, ele encurralou o Palmeiras, ele fez o gol de empate e poderia ter até conseguido o terceiro gol e a vantagem no placar. Aí o Palmeiras conseguiu se reorganizar, ajustar um pouquinho ali o setor de marcação, principalmente no meio de campo, e numa escapada fez o 3-2 e administrou até o final.
Aqui nós estamos vendo o Caio Jorge, que fez os 2 gols do Santos. Para mim, o melhor jogador em campo. Foi o melhor em campo, na sua opinião. O Esteves fez o gol da vitória do Palmeiras ali logo depois de entrar, praticamente no primeiro toque na bola. E um resultado que ainda deixa o Palmeiras vivo em termos de luta pela classificação, que é aquela história, né? O torcedor às vezes não dá tanta importância nesse momento. Não, o importante é priorizar a Libertadores e tal. Mas se tem a oportunidade de continuar, se tem a oportunidade de avançar, é melhor avançar do que ser eliminado. E como o Novo Horizontino apenas empatou, o Palmeiras chega com chance na última rodada de brigar por uma vaga nas quartas de final. É isso, na hora que você tem várias competições, você perde um pouquinho do foco, né? Você perde por essa questão da maratona de jogos, rendimento. Agora, quando você chega na última rodada, ou nas 2 últimas rodadas, como a gente acompanhou hoje o clássico contra o Santos e a última partida que é contra a Ponte Preta, tendo possibilidade de classificação, é claro que você vai deixar tudo em campo para buscar essa vaga. Você destacou, né, o cruzamento do Vinha para esse gol aqui do Lucas Esteves. Eu queria destacar também a matada de bola, porque assim, ele não perdeu nada de velocidade, né? Ele dominou no peito e continuou na velocidade que ele vinha para poder fazer o cruzamento. Vinha, né? O Matias Vinha. Né? Esse é o tipo de trocadilho que você faz sem querer. Porque tem uns que você pensa, falando, eu vou aproveitar aquela hora, mas o Vinha não tem jeito. E aí era na velocidade que ele estava. E aí ele continuou e conseguiu fazer o cruzamento. Ele é muito bom lateral. E na hora que você reorganiza a tua defesa, seja com 3 zagueiros de ofício, seja segurando um lateral para soltar um pouquinho mais o outro lado, e o Vinha tem como principal característica esse apoio ao ataque, ele se torna muito perigoso. Fez um gol, deu passe para outro, e é sempre uma opção importante ali pelo lado esquerdo. É isso, Karine. Palmeiras com esperança na última rodada e o Santos vivendo um momento de pressão aí para não manchar a sua história com o primeiro rebaixamento da sua gloriosa história no futebol. O Santos precisa só de um ponto contra o São Bento no final de semana, mas se perder, cai. Em casa. Em casa, exatamente. Na hashtag Troca de Passes, muita gente está mandando mensagem em relação a esse resultado. O Palmeiras precisa bater a Ponte Preta e também torcer para que o Novo Horizontino não vença o Corinthians. Aí o que está sendo falado na nossa hashtag? E aí, Corinthians? Corinthians vai entregar? Não vai? Aquela coisa toda. Mas no futebol, gente, eu acredito que não exista isso dessa forma, Rafael. Olha o Rafa. Nesse caso, você acha? Pergunta pro Caio e pro Ricardinho, que viveram 20 anos lá dentro. Sério, o Ricardinho tá sério. Eu acho que dá para entrar sem estar 100% focado no jogo. Dá para acontecer. Você não vai perder de propósito. Mas talvez não jogue... Não dê tudo o que poderia dar. Fala, Ricardinho. A Karine perguntou para você, Rafa. Aí o Rafa já foi assim, Nunca vivi isso. Aqui. Nunca vivi essa realidade. Certo, você, hein? Boa, boa. Vamos passar para quem realmente vivenciou isso. Não, porque torcedor sempre tem isso na cabeça, né? Já começaram aqui a matutar, mandar mensagem, aquela Karine, coisa toda. Fala, Evê. Você já entrou para apresentar um programa mais ou menos? Não, gente. Calma, tem certeza? Jogo mais ou menos? Vamos admitir, já entrei para comentar jogo mais ou menos. Poxa, pelo amor de Deus, né? Somos humanos, não, nem de todos caso os dias. pensado. De caso pensado, não. De caso pensado, jamais. Não, jamais. Não, esse jogo especificamente eu vou entrar... Jamais. Não consigo. Tem muita vontade. Não consigo. Alguns boleiros se viram aqui, eu tô só com pipoca, ó. Vocês que respondam. Foi boa, botou a pimentinha. Não tem como. Parece, é uma coisa que vem de dentro, a gente tem um compromisso, é profissionalismo, não tem como a gente fazer mais ou menos. Mas aí já está explicado, eu concordo com o Evê nesse mas se ponto. não aproximar ali do melhor nível, da excelência, o foco total no jogo, o resultado pode não acontecer. Eu acho que, assim, talvez a preparação não seja a melhor possível. Pode acontecer. Ou você, por estar classificado, ter uma sequência de jogos, imaginar o confronto de quartas, não entre com os 11 principais jogadores. Também pode acontecer. A prioridade do Corinthians não é salvar o Palmeiras. E aí eu acho completamente justo também. Né? Ele não tem que ser cobrado pelos problemas do rival. Aliás, Corinthians que está em campo, 35 do segundo tempo pela Sul-Americana, 3-0 diante do Sport Huancayo. A gente vai falar sobre isso aqui no Troca também. Ricardinho, vou passar a bola para você, só para ouvir o que você tem a nos dizer também. Agora o EV me colocou na saia justa aqui, entendeu? Mas é uma saia justa que faz a gente pensar mesmo. Sim. E é real, não tem como a gente trabalhar meia boca. Assim, pensar assim, hoje eu vou fazer propositalmente 100%, não. Né? Às vezes a gente não está 100%, natural, né? Natural. E aí a gente vem aqui e melhora. Acontece muito isso comigo. Às vezes a gente está, sei lá, cansado da rotina do nosso dia a dia que... E Karine Alves está trabalhando, hein, gente? Os boletos batem lá, né, no início do mês, tem que trabalhar.
Fala, Ricardinho. Bom, eu vou falar pela experiência e a vivência como ex-atleta. Eu nunca vivi isso. Eu acho que esse tipo de situação, de mobilização, de oba-oba, né, fica por parte dos torcedores. Profissionalmente, acho que o atleta, nesse nível de jogo, nesse nível de equipe, não existe a mínima possibilidade de qualquer tipo de, na cabeça do jogador, né, de desinteresse para ajudar esse ou prejudicar aquele. É lógico que é uma situação diferente, o Palmeiras vai precisar, sim, do resultado do jogo do Corinthians com o Novo Horizontino. Lógico que ele vai precisar mais do seu resultado, né? Ele precisa primeiro fazer a sua parte, porque hoje ainda ele está atrás do Novo Horizontino. Mas ele vai precisar do resultado do jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino. Mas eu não é que eu não acredito, eu tenho certeza que continua assim no futebol, e isso desse nível de time, de jogadores, isso não acontece. Os jogadores entram, podem errar, podem acertar, como faz parte de qualquer profissional. Mas em termos de concentração, de objetivo, e até da profissão mesmo, porque a gente não pode esquecer que esses jogadores, eles não só defendem um grande clube, mas eles defendem também a sua profissão, o seu nome, né? Ninguém chega num Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, porque é bonito ou porque tem um bom empresário. Chegam nesses clubes porque eles têm competência, qualidade e demonstram isso. Então você tem que, todo treinamento e principalmente todo jogo, você tem que defender isso. A sua profissão, o seu nome, e eu acho que isso é o que deve ocorrer no final de semana. Agora, lógico, o resultado é imprevisível, não tem como você prever uma situação dessa. Para não deixar passar, o Lino está acompanhando a gente, trouxe uma informação que é extremamente relevante. O Corinthians e Bragantino estão igualados em pontuação, né? E a classificação geral, o jogo de quartas conta, mas o Bragantino teria uma chance de ficar à frente do Corinthians e isso influencia no mando da partida na semifinal. Então tem mais um molho com relação ao que é uma prioridade do Corinthians, né? De terminar a melhor classificação possível, à frente do Bragantino principalmente, para que o confronto de semifinal seja com um mando próprio, né? E tem uma outra coisa, beijo Karine. pro Lino também aí, né? Que tá ligadinho. Tem uma outra coisa que eu estou vendo aqui. Tá rolando no Sport TV 3 Ferroviária e Ituano. Estou acompanhando aqui online, está 0-0. Com esse 0-0, a Ponte Preta ainda tem chance de classificação. Ela dependeria de uma derrota da Ferroviária na última rodada e ela teria que vencer o Palmeiras. Aí a Ponte passaria a Ferroviária, porque teria 5 vitórias contra 4 da Ferroviária, caso Ferroviária e Ituano termine mesmo 0-0. Então, dentro até do que o Ricardinho falou, assim, o Palmeiras tem que fazer o resultado dele contra a Ponte. Pode ser que a Ponte entre com a motivação de chance de classificação na última rodada. Tem muita